O Brasil publicou ontem uma nota conjunta com México e Colômbia, em que eles defenderam a máxima cautela em relação ao que se vê lá na Venezuela, tá? Essa nota foi divulgada ali por volta de umas 6 da tarde, mais ou menos, 6:30 da tarde. Matheus, coloca a nota por gentileza, por favor. Tá aí. A nota fala que os governos do Brasil, Colômbia e México, enfim, que eles felicitam, expressam a solidariedade ao povo venezuelano e blá, 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 blá. Esse quarto parágrafo ele é importante. Nesse contexto, fazemos um chamado aos atores políticos e sociais a exercerem a máxima cautela e contenção em suas manifestações e eventos públicos, a fim de evitar uma escalada de episódios violentos. É bom lembrar que na Venezuela já há mais de 1.000 pessoas presas e o Nicolás Maduro prometeu prender mais 1.000. Horas depois, o que ocorre? Matheus, coloca na tela o post que está aqui na nossa pauta. O governo dos Estados Unidos fala com todas as letras. Edmundo Gonzalez venceu as eleições na Venezuela. Registramos isso ontem à noite. Vamos ampliar o post aí, inclusive uma nota divulgada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken. Falando que a vitória decretada aí pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela foi uma vitória, né, que não respeitou a vontade do povo venezuelano e que não há evidência que sustente a vitória de Nicolás Maduro. Como relatou a missão de observação independente do Centro Carter, a falha do CNE em fornecer os resultados oficiais em nível distrital, bem como irregularidades ao longo do processo, retiraram qualquer credibilidade do resultado anunciado pelo Conselho. Traz para cá. Duda, a pergunta que eu te faço é muito simples, embora eu sei que a resposta não seja tão fácil assim. Lula vai esperar o quê para admitir o óbvio? Precisa do quê? Precisa de uma cartinha? Precisa de uma imagem, sabe, de pessoas sendo assassinadas no meio da rua? Precisa do quê? Bom, Wilson, eu acho que o Lula não tem nenhum plano, né? Não tem nenhuma estratégia. Ele tá perdido aqui. Tem um abacaxi na mão, abacaxi que ele ajudou a regar, como eu falo aqui na nossa capa da revista Cruzoé. E eu acho que tem uma esperança, tá? Tem uma expectativa do Lula. Tô falando sério isso, tá? E do Celso Amorim. De que eu tô rindo porque é difícil, mas realmente você vê, o Celso Amorim deu uma entrevista para a Rede TV ontem, e ele fala: olha, a gente tem expectativa de que o Conselho Nacional Eleitoral mostre essas atas. Então tem uma torcida no governo brasileiro de que em algum momento, estou falando sério, eles acham mesmo de que em algum momento o Maduro vai mostrar essas atas, né? E, obviamente, acreditar nisso a essa altura dos acontecimentos mostra o amadorismo, né, dessa nossa diplomacia e desse governo que o tempo inteiro ficou apoiando esse ditador em tudo que ele fazia, em tudo que ele falava, e agora realmente não sabe o que fazer. Essa nota que você mostrou, e você foi exato ali quando você mostrou aquele parágrafo, porque é o seguinte, o que está acontecendo na Venezuela? O Maduro, que controla a polícia, os militares, os paramilitares, está indo para cima e prendendo, matando e torturando gente. É isso. Aí você tem uma nota que sai do Brasil, da Colômbia e do México, que fala o quê? Numa situação como essa, fala assim, gente, tomem cautela na hora de sair para se manifestar, para fazer protesto. É isso. Assim, eu rio porque assim, é tão absurdo. Porque é o seguinte, as pessoas têm direito de se manifestar. Todo mundo tem direito de se achar que o Maduro
roubou e o Maduro roubou, fraudou essa eleição, as pessoas é um direito que elas têm de ir para a rua, levar um cartaz, gritar alguma coisa, Maduro ladrão, é isso. E aí você vai dizer, em vez de você dizer para o Maduro, falar assim, Maduro, contenha-se, respeite direitos humanos, você vai lá e fala para as pessoas, gente, cuidado na hora de fazer protesto. Puxa, não faz o menor sentido, né? E até Faz. hoje, assim, até hoje, o Brasil não diz o óbvio como você falou, né? E aí o que está acontecendo agora é que isso está pegando muito mal, né? Aliás, o presidente da Argentina, o Javier Milei, acusou o Brasil, o México e a Colômbia de serem cúmplices da ditadura do Maduro. Bom, a gente sabe que eles são cúmplices há muito tempo, mas quando você tem um outro presidente fazendo essa acusação direta, né, a coisa fica mais grave. E Sabe, eu Duda, diga. não, desculpa te cortar, Duda, porque eu vou além, se você me permite. Eu não tenho o teu conhecimento de política internacional, mas me parece que nesse momento o Brasil não só é conivente, como parece que o Brasil se apresenta como fiador de um sistema que de democrático não tem nada. E o mais bizarro dessa história, eu vou utilizar esse termo, bizarro. O mais bizarro, a situação mais bizarra dessa história é que o Lula sempre se colocou como um arauto da democracia, um defensor dos regimes democráticos e da liberdade geral da nação. Quer dizer, para condenar o 8 de janeiro, não, é toda hora um pronunciamento, toda hora não, porque temos que preservar a democracia, não, aí tem uma caminhada com os líderes dos poderes, como o presidente do Supremo, presidente do Congresso, presidente da Câmara, não, vamos preservar a democracia. Mas quando a gente fala da Venezuela, que tem um amigo ditador, o governo brasileiro fica calado, mudo, É, ignora. exato. Esse discurso aí de proteção da democracia, a nossa diplomacia externa derruba isso totalmente, né? E o Lula também se coloca, além de protetor da democracia, como o cara que consegue conversar com todo mundo, né? A gente tem que conversar, vamos mediar. Isso nunca deu certo, né? A Rússia invadiu a Ucrânia, o Lula falava lá de clube de paz, vamos conversar com todo mundo. Ninguém escutou ele, né? No passado ele falava, não, vamos combinar um jogo de futebol entre israelenses e palestinos. Foi completamente ignorado. Então ele é ignorado no Oriente Médio, ele é ignorado na Europa e ele é ignorado aqui na América Latina, porque não tem nenhum capital político, né, um capital moral que ele possa usar nesses momentos. Wilson, você mostrou essa nota dos Estados Unidos, eu acho que é interessante, porque o Partido Democrata, que hoje está no poder em Washington, com o Joe Biden, tem uma pegada ali que é realmente de fazer negociação, né? Então, eles apoiaram esse acordo em Barbados, que aconteceu ano passado, entre a ditadura e a oposição. O Biden também está vacinando ali, olha, a gente vai reduzir as sanções, a venda de petróleo para a Venezuela. Então, sempre o Partido Democrata se caracteriza um pouco por isso, né? De você reduz a sanção ali, dá um incentivo ali, vai na conversa e vê se de repente você consegue que um ditador respeite direitos humanos ou aceite umas eleições, qualquer coisa do tipo. E o Partido Democrata é que publicou essa nota ontem, dizendo muito claramente, foi fraude, né? As atas que a oposição divulgou são corretas, são autênticas, né? Tem evidências muito claras de que o resultado divulgado pelo CNE foi uma fraude. Logo, quem venceu a eleição foi o Edmundo Gonzalez. Quem está falando isso, então, é o Partido Democrata. A nota é assinada pelo Anthony Blinken, né, secretário de Estado, e que é um cara de muito tempo ali do establishment do Partido Democrata, que tá dizendo o óbvio, né? Aquela coisa mais evidente, e que o Brasil, Colômbia e México não conseguem nem esboçar nessa notinha que eles publicaram ontem. Agora, o Duda, e só para a gente fechar esse assunto, porque temos inclusive vídeo. Antes de eu
antes de te fazer uma pergunta que é vital, de novo, outra pergunta simples, mas que ninguém consegue responder. Ô, Matheus, coloca na tela, por gentileza, o Maduro em mais um momento, né, de delicadeza, com muitas aspas. Tocorón y tocullito. Y tengo listo tocorón y los voy a meter tocorón a todito. Esfuerzo de máxima seguridad para preparar sus crímenes ante el pueblo. Porque a los criminales que amenazaron al pueblo, a los criminales que atacaron hospitales, estaciones del metro, puestos policiales, que atacaron casas, que atacaron los almacenes de los clavos, a todos los estamos capturando. ¡1.200 capturados! ¡Y vamos por vidas! ¡Criminales! Y los voy a meter tocorón a todito. ¡Esfuerzo de máxima seguridad para preparar sus crímenes ante el pueblo! Deixa eu só, né, só fazer uma pequena correção. O Hugo, inclusive, me chamou a atenção aqui no chat, né? Quando a gente fala de Brasil, estava me fazendo referência ao governo brasileiro, não necessariamente aos brasileiros, porque o brasileiro, como você que nos assiste, você que nos acompanha, você sabe muito bem diferenciar o bem do mal. Então isso é bom que a gente deixe, que a gente separe, né? Uma questão é uma posição de um governo petista, outra coisa do brasileiro, do cidadão, né, que nos acompanha. Agora, ô Duda, a pergunta que não quer calar é a seguinte: se Maduro tem tanta certeza de que o processo eleitoral é limpo, transparente, cristalino, que não houve nada de errado, por que não se apresentam as atas? Então, exatamente, ele sabe que se ele mostrar as atas, fica evidente que ele perdeu, né. E ele tem até uns boatos aí de que agora tem um monte de cubano, chinês, indo pra Venezuela, isso deve não sei se é verdade, tá, mas estão produzindo essas atas loucamente, né. Mas qualquer ata que venha a ser divulgada, em algum momento, já não tem nenhuma confiabilidade, né, porque a lei dizia: tem que mostrar as atas em até 72 horas. Se não veio até agora, é porque já sei lá onde foi parar essas atas, né. Agora o vídeo do Maduro, Wilson, mostra quem é o Maduro, e o Maduro não está escondendo quem ele é, né, ele mostra claramente que ele vai prendendo todo mundo. Já prendeu 1.200, vai prender mais 1.000. E inventa essas coisas, né, de que invadiram os armazéns das CLAP. CLAP é que são as cestas básicas que o governo da ditadura distribui para os chavistas na Venezuela. Então, se você é chavista, você recebe todo mês na sua casa uma CLAP, que é uma caixa, uma cesta básica, você abre ali, tem arroz, feijão, tudo importado, porque a Venezuela não produz mais nada, tudo de má qualidade, mas enfim, as pessoas vivem com isso, e essas pessoas que estão ali aplaudindo Maduro ganham essas cestas básicas. E aí ele diz que a oposição vai lá e está destruindo um armazém de cesta básica. Enfim, ele cria um enredo que vai até muito além, né? Às vezes ele está falando ali do Zuckerberg, do Jeff, pegou todo mundo do Vale do Silício, parece que tem ali, está querendo derrubar ele, fazer um golpe de Estado. É uma loucura, mas assim, ele é um cara extremamente tirânico, violento, ele não esconde isso, ele vai lá e diz para as pessoas: eu vou prender mais 1.000. Quem que num lugar, o Celso Amorim chamou a Venezuela de uma democracia consolidada. Quem que numa democracia consolidada vira e fala assim: vou prender 1.000 pessoas, né? Não existe isso, né? Existe o devido processo legal, você tem que ter evidência, você tem que ter acusação, você tem que ter direito de defesa. E ele já fala que vai botar todo mundo em prisão de segurança máxima, e as pessoas aplaudem. Quer dizer, isso aí é insano. Como é que... Então, assim, o Milei tem razão quando ele olha para o Brasil e fala cúmplice, né? Porque você olhar esse tipo das coisas e não condenar e não criticar, é porque você está do lado da ditadura. Isso é inacreditável. Eu lembro daquele quadro do Silvio Santos. Isto é incrível.